de forma indireta e por meio de um colégio eleitoral, a primeira eleição presidencial, que encerrou o período militar e teve como eleito Tancredo Neves. Durante a campanha de Tancredo, a realização de eleições diretas para todos os cargos, a legalização dos partidos e a convocação da Assembleia Nacional Constituinte foram propostas marcantes. Em março, Tancredo foi hospitalizado. Em abril, o então presidente faleceu, assumindo seu posto o vice-presidente José Sarney. Cumprindo as propostas de campanha, a Assembleia Nacional Constituinte de 1987 foi convocada pela Emenda Constitucional número 26 de 1985, proposta pelo então presidente e com o objetivo de elaborar uma Constituição que cristalizasse o processo de redemocratização do país. Como fruto de uma transição conservadora controlada pelas elites do país, na qual se evitava ao máximo possível o protagonismo popular, foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte, decidida através de uma emenda constitucional número 26 em 1985, que o Congresso a ser eleito em 1986 assumiria o papel de Assembleia e que, quando findada, voltaria a ser um parlamento normal. As eleições para a Assembleia Constituinte ocorreram em 1986, sob a influência do Plano Cruzado, um plano econômico dirigido pelo governo Sarney, que no início teve enorme popularidade por suas políticas de congelamento de preços, que levaram durante um certo tempo uma expectativa das massas do povo de que o problema da inflação seria resolvido e que o país viveria em prosperidade econômica a partir de então. Em 1987, foi instalada no Congresso Nacional em Brasília, com a finalidade de elaborar uma Constituição democrática para o Brasil após 21 anos sob regime militar. Sua convocação foi resultado do compromisso firmado durante a campanha presidencial de Tancredo Neves, primeiro presidente civil eleito. Porém, morreu antes de assumir o cargo. Ficou nas mãos de José Sarney assumir o Palácio do Planalto e instalar a Assembleia. Embora alguns dos setores defendessem a formação de uma Constituinte exclusiva, prevaleceu a tese do Congresso Constituinte, isto é, os deputados federais e senadores eleitos em 86 acumulariam as funções de congressistas e de constituintes. Assim, os eleitos tiveram extraordinariamente a função de elaborar a Constituição e, uma vez concluída a nova Carta, cumpriram o restante dos respectivos mandatos no exercício da atividade parlamentar ordinária. A maioria dos membros da Assembleia era formada pelo Centro Democrático, também conhecido como Centrão. Apoiados pelo Poder Executivo, representavam segmentos diversos da sociedade brasileira, os quais tiveram uma influência decisiva nos trabalhos da Constituinte e em decisões importantes, tais como a redução do mandato do presidente Sarney, a questão agrária e o papel das Forças Armadas. A Assembleia Nacional Constituinte era formada por deputados e senadores eleitos e possuía 559 constituintes, que eram divididos em 13 partidos. O seu presidente, que foi eleito através de uma disputa entre os partidos, era Ulisses Guimarães, do PMDB. A Assembleia era organizada entre comissões e subcomissões, e dentro dessas comissões havia a Comissão de Sistematização, cujas 3 principais funções eram coordenar anteprojetos oriundos das comissões temáticas, compatibilizando-os em um texto para discussão, e após receber e organizar as propostas, elaborar um anteprojeto substitutivo, incluindo nesse projeto as emendas populares. E, por fim, debater propostas, definindo pelo voto o projeto de Constituição a ser enviado ao plenário. Durante esse processo de formação constitucional, surgiu a necessidade de introduzir novos temas e aprofundar alguns outros, o que foi observado pela Subcomissão de Saúde, Seguridade e do Meio Ambiente, que realizou diversas audiências tratando de tais temas, tentando lhes trazer devida importância nesse novo texto constitucional. Em especial, vamos tratar do meio ambiente, que foi a principal conquista dessa subcomissão, que gerou debates na Assembleia para a definição da tutela do meio ambiente e a criação do capítulo para tal tema. Como protagonista, obteve-se o parlamentar Fábio Feldman, que liderou a busca pelos direitos do meio ambiente, rendendo à nossa Constituição um capítulo que os instituiu como direitos fundamentais. Mediante as perspectivas mencionadas, percebe-se quando o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Moreira Alves, abriu os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte em fevereiro de 1987, começou a elaboração da nova Constituição que marcou a volta da democracia, depois de 21 anos de ditadura militar. Alguns parlamentares foram buscados em comboio de automóveis para não terem risco de serem sequestrados. Percebe-se também que Ulisses Guimarães, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Itamar Franco e Michel Temer estavam presentes.
Foram 20 meses de trabalho, 559 parlamentares propuseram 49 mil emendas, redigiram 79 textos, quase 100 jornalistas credenciados, cidadãos e organizações da sociedade civil participaram do processo dando sugestões. Em 5 de outubro de 1988 foi promulgada a nova Constituição Brasileira, que foi conhecida como a Constituição Cidadã, expressão de Ulisses Guimarães. Ela se destacou pela ampla defesa dos direitos dos brasileiros. Ademais, percebe-se que a Constituição de 88 foi a mais complexa, contando com uma complexidade de temas, tratando sobre uma sociedade pluralista, complexa e ativa, a qual cobra mais efetividade do Estado. Além dos temas constitucionais clássicos, trata também sobre os índios, meio ambiente, financeiro, educação, idosos, os direitos das famílias, por existirem vários tipos. Por exemplo, o Estado atual é organizado pela Constituição de 88, norma jurídica suprema, como uma instituição de natureza política, social, econômica, cultural, jurídica e administrativa. Finalmente, se destaca por ser a primeira que consagra o meio ambiente como direito fundamental. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Muda, Brasil!